Oi, gente, tudo bem? Olha só, tem tempo que eu quero aprofundar um tema aqui com vocês, muito importante, um tema que eu comecei a estudar lá no início do meu despertar, em 2012, e que me ajudou muito, e eu vejo que ajuda muitas pessoas que se aprofundam nesse tema. Eu fico pensando que eu sempre passo para os meus pacientes alguma indicação para que entrem, para que adentrem esse tema e investiguem suas questões neste nível que eu quero trazer para vocês hoje. Eu estou falando sobre a psicossomática. Né? Esse livro muito famoso, muita gente conhece. Existem outros livros desse mesmo autor. Né? Acho que o que mais fez sucesso foi A Doença como Caminho, mas eu gosto muito dessa versão aqui. Tem outros livros desse autor, sugiro que vocês pesquisem. Esse autor é o Rutger Dunkel e ele é um médico, né? Se formou em Munique e também fez algumas formações no âmbito da psicoterapia, né? E, enfim, basicamente a gente está falando aqui sobre a simbologia das manifestações no corpo físico, né? E assim, eu sempre comentei aqui nos meus vídeos, em lives, nos stories, sobre a importância da gente compreender como por trás do que surge no nosso corpo físico está a psicossomática, ou seja, uma questão emocional, uma questão psíquica, né? Isso é muito profundo, isso está por trás de tudo, né? À medida que a gente compreende isso, a gente consegue solucionar com mais facilidade nossas questões a nível físico, né? Muitas vezes primeiro vem a solução física, mas depois é preciso que aconteça também a compreensão a nível mental, emocional, espiritual, psíquico, para que essa manifestação não volte a ocorrer. Né? Existem várias direções, a coisa pode ir do físico para o plano mental, energético, ou do energético para o plano físico, enfim, precisa compreender a direção referente à sua manifestação. Mas eu quero ler uma parte desse livro para vocês, tá? Bom, esse vídeo vai ser um pouco longo, eu realmente vou aguardar aqui a manifestação de vocês, a interação de vocês, para entender se eu continuo trazendo mais conteúdos como este, um pouco mais profundo, né? E, enfim, dependendo de como vocês interagirem aqui comigo, eu trago mais sobre isso, tá? Então vamos lá, vou começar a ler uma parte aqui muito importante para a gente compreender essa questão dessa simbologia, né? Esse capítulo ele tem um título que diz deslocamento de sintomas em duas direções. Eu não vou entrar muito nessa parte sobre duas direções, mas eu vou ler uma parte muito importante para a gente compreender essa temática. A medicina é absolutamente a única que acredita poder eliminar coisas do mundo. Os químicos e os físicos sabem e provam que somente é possível a transformação de uma manifestação em outra, jamais um desaparecimento sem reposição. Através do aquecimento de um bloco de gelo, matéria sólida transforma-se em água. Caso continuemos a aquecê-la, o líquido passa para a forma gasosa, transformando-se em vapor. Através do resfriamento, esse processo pode ser revertido, gás transformando-se em líquido, que por sua vez transforma em gelo sólido. Isso é óbvio para nós e é explicado pela física através da lei da conservação de energia, segundo a qual a soma da energia permanece sempre constante. Nada jamais é realmente aniquilado. A física ensina ainda que as várias formas de manifestação da água estão ligadas a diferentes estados de vibração de suas moléculas. No estado sólido, os componentes moleculares básicos vibram a uma frequência relativamente baixa. No âmbito líquido, eles estão energeticamente mais estimulados e vibram mais rapidamente. No estado gasoso, sua estimulação e, consequentemente, sua frequência são as mais altas possíveis. Muita atenção nesse ponto aqui, gente. O esoterismo deriva uma interpretação correspondente ao relacionar o sólido ao elemento terra, material, o líquido à água anímica e a forma gasosa ao espiritual, elemento ar. Transposto para o tema em questão, isto significa o seguinte: o corpo, como expressão do mundo material, tem a frequência de vibração mais baixa. O plano anímico tem uma frequência média, enquanto o plano mental tem a frequência mais alta. Para que um tema se
que se degradou ao plano inferior de frequência de vibração como sintoma corporal, olha só, vou repetir, para que um tema que se degradou ao plano inferior, ou seja, no corpo, de frequência de vibração como sintoma corporal, seja elevado ao nível anímico, é preciso injetar-lhe energia, é preciso estudar, adentrar esse tema, ou seja, autoconhecimento. Mais energia ainda é necessária para elevá-lo ao plano mental. Na interpretação dos sintomas da doença, essa energia deve surgir sob a forma de conscientização e de entrega. Tá? No processo contrário, o do surgimento da doença, essa energia foi armazenada. Quando um tema com o qual não queremos lidar se aproxima de nós, economizamos energia ao deixar que ele mergulhe no âmbito anímico e, mais longe ainda, no corpo. Aquilo que não queremos ter consciência e, ignorando, acreditamos deixar de lado, aterriza de fato ao lado ou, na terminologia de Jung, na sombra. A sombra consiste, portanto, de tudo aquilo que não percebemos e não aceitamos e que gostaríamos de não ver. Em posição diametralmente oposta está o ego, que consiste de tudo aquilo que aceitamos em nós e com o qual nos identificamos. Nesse sentido, não há nenhum ego, nem nenhum ser humano que se alegre ao reencontrar os temas acumulados na sombra. Como, entretanto, a sombra é uma parte necessária de nossa totalidade, somente podemos tornar-nos sãos no sentido de íntegros através justamente de sua integração, ou seja, compreender as suas sombras e se integrar a ela. Tá? Uma pessoa inteira consiste de ego e sombra. Os dois juntos resultam no si mesmo, ou self, que representa a pessoa integrada, que realizou a si mesma. Olha que incrível isso. A aceitação e a elaboração dos temas da sombra materializados nos sintomas é, consequentemente, um caminho de busca de si mesmo. Vou repetir essa parte. A aceitação e a elaboração dos temas da sombra materializados nos sintomas é, consequentemente, um caminho de busca de si mesmo. Tá? Ou seja, compreender de onde veio a materialização no corpo, né? Qual é a raiz daquilo que se manifestou no seu corpo físico. Sintomas são manifestação da sombra muito acessíveis devido ao fato de terem emergido das profundezas da alma para a superfície do mundo corpóreo, tornando-se assim excepcionais indicadores do caminho da perfeição. Olha que lindo isso, que incrível! Ou seja, aquela manifestação física como caminho de cura, tá? Então, eu fico pensando que se os pacientes que chegam para mim se aprofundarem nessa temática, cara, já é meio caminho andado, sabe? O caminho para a cura, para a realização, fica mais curto, fica mais fácil, é mais rápido, tá? E, enfim, eu já falei em lives aqui sobre uma fase da minha vida em que eu sofri um acidente em 2015, fiquei 20 dias internado, fiquei mais 2 meses deitado na cama em casa, né? E o que significou tudo isso para mim? Principalmente, foram várias coisas, né, que eu pude refletir, mas principalmente a necessidade de parar. Tá? Na época eu tinha uma loja de skate, né? Eu sou skatista desde sempre, e eu tinha uma loja e eu chegava na loja 9 da manhã, saía de lá 11 da noite, mas não só a minha vida no plano físico era muito ativa, eu simplesmente não parava, mas a minha mente também não parava, né? Então esse acidente me fez parar, tá? Tem até uma foto engraçada minha, eu tô no hospital, né? Eu tô deitado na cama lendo aquele livro da Louise Hay, né? Esqueci o nome do livro agora, mas enfim, gente, isso aqui é crucial, tá? Então é isso, eu queria trazer essa parte, esse vídeo já está bem longo, eu aguardo a interação de vocês aqui, comenta aí o que vocês acharam desse tema, se vocês querem que eu continue aprofundando, continue trazendo essa temática aqui para a gente agregar mais ferramentas aí no nosso desenvolvimento, no nosso processo de autoconhecimento e de cura, tá? Do corpo físico e dos corpos mentais e espirituais também. Gratidão.